Vamos fazer então uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, por mais essa noite, Pai. Estamos aqui, Deus, para glorificar o Teu nome. O nosso objetivo, Deus, principal aqui é adorar o Senhor, é glorificar o nome do Senhor. Deus, é ensinar a palavra e adorar o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Não é só com hinos, com cânticos. Quando nós pregamos a palavra corretamente, aqueles que ouvem, quando ouvem com atenção, a gente também está glorificando o Senhor. Sabe? Quando nós damos as nossas ofertas, também nós estamos glorificando o Senhor, quando a fazemos com a motivação correta, né? Quando a gente está dando bom testemunho, a gente também está glorificando o Senhor. Mas a principal maneira de glorificar o Senhor é através do louvor, aqui na igreja, aqui nós reunidos, celebrando, se alegrando, adorando. Esta é a principal maneira de adorar, glorificar o Senhor, mas não é a única. Mas nós estamos aqui, Deus, para glorificar o Senhor, através do louvor, mas também através das orações, da palavra, da Santa Ceia. Tudo isso, quando é feito de coração, glorifica o nome do Senhor. Por isso nós queremos fazer com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, Deus, queremos fazer o melhor, Pai. Por isso eu quero ministrar, Deus, quero fazer o melhor, quero ser instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa estar me usando nesse momento, Senhor, e possa estar abrindo também o coração dos irmãos, já que a palavra diz que o coração é o solo e a palavra é a semente. Então, o Senhor é o agricultor, Deus. Amolece, Deus, esse solo, amolece o coração, prepara, Deus, o coração para receber esta semente, Deus, que é a palavra, que é uma boa semente, Pai. E eu te agradeço, Deus, por isso, porque sei que o Senhor sempre nos ouve e coloco, Deus, esse momento diante de Ti, em especial, que o Senhor esteja nos conduzindo e que esta palavra venha realmente fazer diferença nas nossas vidas. Aos irmãos aqui da igreja e todos que estão nos ouvindo pelo rádio, que essa palavra venha realmente influenciar a cada um que está ouvindo, Pai. Esta é a minha oração, este é o meu pedido, Pai, e eu já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Irmãos, estamos dando sequência à história da igreja. Hoje é a terceira parte da história da igreja. Estamos na terceira parte. E estamos no terceiro ponto aqui da mensagem, e vamos dar um pouco de ênfase aqui ao quarto e ao quinto século. Falamos bastante do primeiro, segundo e o terceiro século, né? Agora vamos dar uma ênfase aqui, não que a gente não vá falar alguma coisa do primeiro, do segundo, do terceiro, mas a ênfase aqui seria o quarto e o quinto século, do ano 300 até o 500. Então, começamos pelo, eu creio assim, sabe, essa é uma opinião minha mesmo, né? Eu acho que está bem óbvio ali, né? Está bem óbvio que esses 2 séculos foi o período da transição da igreja. Foi um período de transição. Então, os primeiros 3 séculos era a igreja cristã. A igreja cristã de Cristo. A igreja cristã de Cristo. Os primeiros 3 séculos. E o quarto e o quinto século foi um período de transição. Foi um período de transição da igreja cristã de Cristo, passando por uma transição para se transformar em igreja cristã católica, né? Ela continuou tendo o nome de cristã, porque os católicos se autodenominam cristãos também. Então foi uma transição. Eu creio que esses 2 períodos, esses 2 séculos, foi um período de transição da igreja. E aí então, a partir, né, do quinto século, aí a igreja cristã, pastor, como é que foi? A cristã de Cristo não existiu mais? A igreja cristã de Cristo, crentes, cristãos verdadeiros, eu creio que sempre existiu, anônimos, né? Mas a igreja sistematizada, organizada, né, com liderança, com prédios, vamos dizer assim, a igreja visível, cristã de Cristo não existiu mais. Passou 1000 anos, o período das trevas. O período das trevas, o período medieval, passou 1000 anos sem existir a igreja cristã de Cristo. A igreja cristã de Cristo ficou 1000 anos sem existir. É sistematizada, organizada, mas crentes nominais sempre existiam, eu creio. Eu creio que crentes sempre existiram, mas eles passaram a estar do lado oposto.
do Estado. A igreja virou Estado. Primeiro o Estado começou a mandar na igreja. E também houve uma transição nesse sentido, né? Porque nesses 2 séculos houve uma transição onde o Estado começou a mandar na igreja até a metade ali, e depois a igreja começou a mandar no Estado. Consegue compreender? O Estado começou a mandar na igreja, o Estado influenciava a igreja, o Estado dirigia a igreja, e depois, então, começou uma transição onde a igreja começou a dirigir o Estado. E na Idade Média, então, houve períodos em que a igreja e o Estado praticamente se difundiram em uma coisa só. E houve um período em que, de repente, o Estado tinha um pouquinho mais de poder do que a igreja, mas na maior parte do tempo, na Idade Média, o Estado, a igreja teve mais poder do que o Estado. Quer dizer, a igreja católica, ela comandava não só a parte espiritual, mas a parte civil, a parte tudo. A igreja governava. A igreja católica governava o mundo, em todos os aspectos, na maior parte do tempo, tanto na parte espiritual quanto na parte. Quer dizer, a igreja católica teve tanto poder, cresceu tanto, teve tanto poder, que ela passou não só a ter influência e poder sobre os cristãos, mas sobre o Estado também, sobre até mesmo os imperadores. A igreja mandava aos imperadores, até mesmo se dobravam para a igreja católica. Então, vamos falar é isso que as pessoas muitas vezes questionam, né? Mas quando começou a igreja católica? Mas quem começou? Mas da onde que começou? Então, acho que a expressão mais correta é dizer que ela não começou. Ela nunca começou, ninguém começou a igreja católica, ela nunca começou. Só existe uma igreja que começou com Cristo, no ano 0. Mas depois, então, a igreja, ela foi se apossando, vamos dizer assim, a igreja cristã católica se apossou dessa igreja cristã de Cristo. Quer dizer, o nome continuou sendo cristão, mas agora não é mais de Cristo, agora não é mais Cristo que governa. Agora é o catolicismo romano que governa. Então, o que significa católico? Eu sei que católico significa universal, mas católico também, apostólico romano, que crê nos apóstolos e em Roma. O nome já diz. A igreja católica apostólica cristã é uma igreja que crê nos apóstolos e em Cristo. Uma igreja católica apostólica romana é uma igreja que crê nos apóstolos em Roma. Bom, se ela crê em Roma, não está crendo nos apóstolos. Para crer nos apóstolos tem que crer em Cristo. Então não crê em apóstolo coisa nenhuma. Resumindo, não crê em apóstolo coisa nenhuma. Então vamos começar com Constantino. Queria dizer aos católicos que estão nos ouvindo que é o seguinte: nós amamos os católicos. E quem ama, fala a verdade. Quem ama a Deus em primeiro lugar, fala a verdade. E quem ama as pessoas, fala a verdade também. E a igreja católica acha que eles têm problema com as imagens. Mas esse não é o maior problema da igreja católica, as imagens. O maior problema da igreja católica é que não tem o ensinamento da palavra, eles não conhecem a Bíblia. Nem os padres conhecem a Bíblia, nem os teólogos católicos não conhecem bem a Bíblia. Então o maior problema dos católicos não é as imagens. As imagens é só a febre, tem que ver onde está. Se eles conhecessem a Bíblia, esse problema das imagens acabaria. Porque eles teriam entendimento. Então as imagens aos católicos é só a febre. Estou falando aqui porque muitos católicos podem ouvir, né? E nós amamos os católicos. A nossa intenção não é querer ofender católico nenhum. Eu também fui católico, a minha família, uma boa parte se converteu também, é católico até hoje. E nós amamos. Quem serve a Deus de verdade ama toda e qualquer raça, todo e qualquer preto, branco, amarelo, católico, islã, qualquer um. Quem ama a Deus de verdade, ama. Não adianta vir com essa acusação que a gente não ama porque fica criticando eles. Não. João Batista veio, criticou, falou, né, pregou o evangelho de arrependimento. E os católicos precisam se arrepender. Não é só por causa das imagens, eles precisam se arrepender porque eles não conhecem a Bíblia. Eles precisam se arrepender porque a maioria deles são mundanos, eles fumam, bebem, eles vão para os lugares que eles são o mundo. Eles precisam se arrepender por isso. O problema maior deles não é a imagem, eles não conhecem a Bíblia. O problema maior deles é que o catolicismo na Idade Média, né, os papas mataram, isso é fato, mataram cruelmente, de maneira cruel, queimado na fogueira, com as maiores atrocidades, mataram muito mais do que todas as guerras.
Os católicos precisam saber disso, que a maior parte dos padres, dos papas lá, eles estavam possessos, totalmente possessos, porque alguém para matar com atrocidade, estourar a pessoa no meio, enfiar um negócio, um instrumento na boca, na vagina, no ânus, até da elasticidade, estourar tudo. Quem dá uma ordem para fazer isso, ele está possesso. Então os católicos precisam entender que a maior parte dos papas são possessos, e que muitos deles estão com o espírito do anticristo. Eles precisam entender isso, que aquele lugar não haverá conversão ali, não vai haver mudança, não vai haver conserto. A palavra diz: sai dela, povo meu, sai dela, sai da Babilônia, sai de lá. Então esse pessoal precisa entender isso. Precisa entender que a coisa é um pouquinho mais séria. Precisa conhecer a palavra, precisa mudar de vida, precisa se arrepender do seu pecado. Precisa se arrepender do seu pecado, precisa conhecer a Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia. E quando estudam, entendem tudo errado, porque aí sim eu falo, falta amor. Porque o verdadeiro amor só quem é nascido de novo. E para nascer de novo precisa conhecer a Bíblia, precisa se arrepender do pecado, precisa se dobrar ao Senhor. E o católico não se dobrou ao Senhor porque ele se dobra à Igreja Católica. E o maior problema dos católicos também não é a imagem, não. O maior problema do católico é que ele não é católico porque ele se arrependeu. Ele não é católico porque ele se arrependeu. Ele é católico porque o pai era católico, a avó falou que era católico e me disse que eu era católico, então, que eu deveria ser católico, então ele continua na católica. Pois é, se o avô ia para o inferno, você vai para o inferno também junto com ele. Se o tataravô ia, você vai junto com ele. É uma cadeia que não tem como quebrar. Entendeu? Precisa quebrar essa cadeia. Os problemas dos católicos são muitos, não é a imagem. A imagem eu acho que é até o de menos. A imagem é só a febre, precisa ver a infecção, está cheio de infecção isso aí. E vocês não vão perder suas vidas por teimosia, porque eu já fui católico uma vez, eu era bem teimoso, mas essa teimosia foi quebrada. Então não gostaria que nenhum católico perdesse as suas vidas por teimosia, mas procurasse a verdade, procurasse conhecer o Senhor, e em primeiro lugar tivesse o desejo de mudar de vida, porque só se tiver arrependido do pecado e tiver um desejo de mudar de vida, Deus vai então dar entendimento da palavra, porque se não se arrepender do seu pecado, como João Batista veio e pregar o arrependimento para que depois Jesus viesse para que as pessoas recebessem vida. Primeiro teve que vir João Batista para pregar o arrependimento para que pudessem depois, na pregação de Jesus, as pessoas recebessem a vida de Deus, porque sem arrependimento não tem vida. E vamos então, Constantino, e essa história que Pedro é o primeiro Papa, e que a igreja foi edificada sobre Pedro, aos católicos, logo depois de que Jesus falou que a igreja seria edificada sobre a pedra. Pedro negou Jesus. A igreja já teria caído se ela fosse edificada sobre Pedro. A igreja foi edificada sobre Jesus. E o imperador. E uma coisa que quero dizer a vocês, e principalmente aos católicos, maior parte não, mas uma grande parte desses santos católicos, que eles têm como santos, que foi canonizado no período, nos 3 primeiros séculos e principalmente na Idade Média. Grande parte, não todos, mas uma grande parte, mas grande mesmo, não sei se metade ou mais da metade ou menos da metade, mas uma grande parte desses santos católicos eram assassinos cruéis, mas assassinos cruéis mesmo. Aqueles que participavam na Inquisição não tinham dó e nem piedade. Que na Inquisição, quem não concordasse com as regras católicas, com os dogmas católicos, sendo cristão ou não, morria, mas não morria de maneira simples. Era com grande requinte de crueldade e grande criatividade, para usar meios mais tortuosos possíveis. Muitos desses santos, que a Igreja Católica canonizou, que são considerados santos, eles cometeram atrocidades muito maiores do que a do Hitler. Muito maiores, que o objetivo do Hitler era só eliminar esse povo, era eliminar quem atrapalhasse ele. O objetivo desses católicos não era só eliminar, era torturar, era que morresse aos poucos, devagarinho, aos poucos. As atrocidades foram maiores. E Constantino, que os católicos creem que ele foi vice-deus, que ajudou muito na Igreja Católica. Realmente, Constantino ajudou a Igreja Católica a não ser mais perseguida. Ele ajudou a Igreja Católica na parte natural, nas coisas materiais. Mas ele foi o
maior instrumento do diabo para acabar, não acabar, que a igreja cristã nunca acaba, mas para tirar a igreja cristã verdadeira daquele sistema sistematizado. Então, de estar edificada como igreja, com liderança, então, foi o principal, eu diria que foi o principal instrumento do diabo para destruir, para atrapalhar para a igreja. Por causa, ele foi o instrumento do diabo para que tivesse aí esse período tão negro aí na vida da igreja de Cristo. A igreja verdadeira nunca tem período negro, a igreja verdadeira, a igreja é invisível, irmãos. Temos que entender isso, a igreja é invisível. A igreja é invisível. Crentes sempre existiu, crentes verdadeiros, e esses sempre estão na luz, né? Eu estou falando a igreja como denominação, talvez como, né, algo sistematizado. Então, Constantino, irmãos, ele se converteu. Constantino, ele era ele era um jovem, foi criado no reino, foi criado no império junto com Diocleciano, e ele foi criado ali, e depois ele se transformou num grande soldado, um comandante, um general, e ele participou de muitas guerras, tanto como general como imperador depois, porque depois o pai dele também acabou sendo imperador por um curto espaço de tempo, não me lembro quanto tempo, não anotei, mas acho que 1 ano, curto espaço de tempo, e ele herdou então o reinado do seu pai. Constantino herdou o reinado do seu pai. E a história conta que Constantino, irmãos, isso aqui é muito importante, a história conta que Constantino, numa das suas batalhas, ele teve uma visão de uma cruz, e ele foi então e venceu a guerra, aquela guerra ele venceu. E depois ele teve um sonho, que ele deveria de botar aquela cruz no uniforme dos soldados. E ele botou então aquela cruz, desenhou aquela cruz no uniforme dos soldados, e a partir daí ele não perdeu mais nenhuma guerra. E Constantino, o reinado de Constantino foi um reinado de muito sangue, de muita guerra. Ele guerreou o tempo inteiro, né? Para começo de conversa, antes de imperador ele era general, então, mas que a questão é que ele, na época, acho que os povos lá do Oriente, né, estavam invadindo, né, e as fronteiras eram muito grandes, então ele lutava com as guerras para impedir a invasão, né, do seu reino, para que o seu reino fosse invadido. Até aí tudo bem, guerra, matar um monte de gente, porque estava protegendo a sua nação, o seu reino, até aí a gente nem questiona tanto. Mas a questão é o seguinte: Constantino, segundo os estudos que eu fiz, ele era um cara de um caráter bastante duvidoso. Bastante duvidoso. Se converteu, entre aspas, né, no ano de 312, porém só se batizou no finzinho, um pouquinho antes da sua morte. Então o que significa? Ele pode até ter se convertido de verdade, mas se ele se converteu de verdade, ele se converteu um pouquinho antes da sua morte. Porque se ele tivesse se convertido mesmo lá em 312, ele teria se batizado, porque eu já ministrei aqui, que os frutos acompanham, pelos frutos se conhece a árvore. E o batismo é o principal fruto. O principal fruto de alguém que se converteu, ele vai querer se batizar o mais rápido possível. Esse é o principal fruto. Então ele pode até ter se convertido no final da vida lá, porque ele cometeu grandes atrocidades. Ele matou Licínio, né? Licínio. Nessa época, o império ficou dividido em 2. Então, o Constantino governava uma parte e Licínio governava outra. E Constantino tinha mais poder. Eu creio que a parte que ele governava provavelmente era maior, porque ele tinha mais poder. O outro era uma espécie de um governante, um adjunto, né? Mas ele era imperador também. Licínio era chamado de imperador também. Mas quem tinha mais autoridade era o Constantino. E veja bem, para se livrar para ter o reino sozinho, ele mandou matar esse Licínio aí. Não foi em guerra, não. Porque uma coisa é você matar na guerra, que você está defendendo sua nação. Certo? O pessoal lá do Iraque quer vir invadir o Brasil, os soldados brasileiros vão lutar, amém? Tudo isso é uma coisa. Outra coisa é você matar, né? Mandar matar 100. Mandou matar
é o filho de uma das esposas dele, isso tudo ele já era, depois de 312, que ele já se dizia crente. Então, ele fez várias atrocidades, que eu não vou ficar falando de todas elas, senão não vai dar tempo aqui, mas muitas atrocidades ele fez. Então, não cremos que ele tinha se convertido de verdade, não cremos que ele tinha se convertido de verdade. E também tem uma outra situação, ele só se batizou no final da vida, e ele oferecia 2 túnicas e 20 moedas de prata para quem quisesse se batizar, então, na Igreja Católica. Então, presta bem atenção, Constantino foi o maior instrumento para fazer a igreja crescer. Quando Constantino disse que se converteu, foi uma explosão, mas você bota explosão nisso, na Igreja Católica. A Igreja Católica cresceu assim, exageradamente, mas muito exageradamente. E aí o que aconteceu? A Igreja Católica cresceu, mas o povo converteu? Não. Então a igreja, na verdade, não cresceu. A igreja visível, a igreja invisível, ela não cresceu. O que cresceu foi, o mundo entrou para dentro da igreja e começaram a se dizer crente, mas os convertidos não aumentou. Por quê? Porque as pessoas não iam mais na igreja. Poxa, no primeiro século, a pessoa ir na igreja era 50% de chance dela ser martirizada. Morrer martirizada. Tinha 50% de chance. E tinha mais 40% de chance dela perder tudo que tinha se não fosse martirizada. Então, quer dizer, a vida dela estava em apuros já, quem se convertesse nos primeiros séculos, né? E ainda, no tempo de Constantino, você se convertia, você ganhava 2 túnicas e mais 20 moedas de prata. Olha que bênção. Então, todo mundo foi para dentro da igreja. Então, veja bem, então por que a Igreja Católica entende que ele foi uma bênção? Por quê? Porque a Igreja Católica não está preocupada com conversão. Porque eles não são convertidos. Ele não está preocupado com conversão. Ele está preocupado em encher o negócio, entendeu? E isso Constantino fez muito bem. Isso ele fez muito bem. Encheu tudo. E aí, para piorar, Constantino começou a construir igrejas, prédios, porque até então não tinha, ou melhor, tinha no segundo e no terceiro século, no segundo talvez não, mas no terceiro século, os cristãos já tinham conseguido construir algumas igrejas pequenas, né, não é aquela coisa faraônica, mas algumas igrejas já tinham conseguido. Mas só que na perseguição de Diocleciano, essas poucas que tinham sido destruídas. Então não tinha igreja física. Ali Constantino começou então a construir igreja com dinheiro do império. Com dinheiro do império, não com dinheiro dos cristãos. Até mesmo porque cristão verdadeiro ali tinha poucos. A maioria da igreja encheu, mas era para pegar as 2 túnicas e as moedas, 20 moedas. Então ele começou a construir igrejas. Igreja, com a janelinha, prédios, que janelinha bonita, modelinho de igreja. Entendeu? Construiu aquilo por todo o império. Muitas. E até aí não tinha problema nenhum, porque nós não temos nenhum problema com o prédio. O problema aconteceu que estas igrejas que ele construiu e a sua influência na igreja e a influência do mundanismo que entrou para dentro da igreja acabou com os pequenos grupos. É aí que foi o problema que destruiu a igreja. Destruiu a igreja não é uma expressão boa, porque a igreja verdadeira mesmo, ela nunca será destruída. Mas estou falando assim, destruiu a imagem da igreja, vamos dizer assim, sei lá qual que é, né? Destruiu ela como algo organizado, sistematizado ali, com liderança, com direção, então, mas cristãos continuam existindo e nunca houve um período que não teve cristãos. Eu não creio nisso. Só que como não estava sistematizada a coisa, então eles ficaram meio dispersos, né, e anônimos, sem destaque, sem voz. A voz deles só era ouvida assim, no mano a mano, só para quem eles pregavam de mano a mano. Fora isso, eles não tinham voz. Por isso que tem pouca história. Nessa época tem pouca história dos cristãos. Não tem muita história do cristão genuíno e verdadeiro. Tem história da Igreja Católica, porque além de grande, né, eles tinham voz, eles tinham poder, eles tinham dinheiro, eles tinham tudo. Então, mas Constantino, então, não é essa figurinha maravilhosa que
católicos pensam e que até muitos cristãos pensam, né? Ele não é essa figura maravilhosa, ele, pelo contrário, ele foi prejuízo para a Igreja Católica. Olha, tudo aquilo que é de mentira, tudo aquilo, por isso que eu falo para vocês, tudo aquilo que parece lindo e maravilhoso, mas não é a vontade de Deus, Deus não está na direção daquilo ali, pode ser lindo e maravilhoso na hora, mas um dia vai trazer morte. Foi o que aconteceu com a obra de Constantino, foi o que aconteceu. Ah, mas que imperador maravilhoso, meu Deus do céu. Agora não tem mais perseguição e além disso vai dar duas túnicas em 20 moedas de prata e vai construir igreja para nós. Meu Deus, mas que imperador maravilhoso. Parece maravilhoso, né? Por isso e por outras coisas que eu falo. Que não é só fazer o bem, não é só fazer coisas bonitinhas. Esse que bonitinho que você está fazendo, Deus está aprovando esse bonitinho que você está fazendo? Então se esse bonitinho lindo que você está fazendo, Deus não estiver aprovando, ele vai gerar morte lá na frente, por mais lindo que pareça, por mais lindo que parecia o que Constantino estava fazendo, acabou gerando morte lá na frente, trazendo um prejuízo gigantesco para a igreja, né? E Constantino, então, no ano 312, então, ele teve essa conversão fajuta. E no ano de 313, junto com Licínio, que era o outro imperador, eles assinaram o Edito de Milão. Então, o que era o Edito de Milão? O Edito de Milão foi um acordo para não perseguir mais os cristãos. Olha, deixa ele em paz. Esse foi o principal motivo do Edito de Milão. E um edito, ele sempre é feito com muita gente. Um concílio, um edito, é algo que é um consenso, é feito com muita gente. Mas os historiadores dizem que esse Edito de Milão, na verdade, ele não houve. Entendeu? Constantino fez um acordo lá com outro imperador que era Licínio e falou, vamos declarar que foi um edito. Mas nunca ninguém soube quem participou desse edito, quantas sessões teve, como é que foi. Então, vê que já era um cara cheio de falcatrua. Ainda que fosse para fazer o bem. Falcatrua para fazer o bem também é meio complicado, né? O bem, aparentemente, né, na cabeça dele, né? Era para não perseguir os cristãos. Mas foi uma falcatrua ali. Os estudiosos dizem que foi uma falcatrua. No ano de 325 foi realizado o Concílio de Nicéia, o primeiro, porque houve muitos, o Concílio de Nicéia. No ano 325, o que foi esse Concílio de Nicéia? Havia muitas heresias. Heresias, segundo o entendimento, a igreja que já estava bastante corrompida pela influência romana, já estava bastante corrompida segundo as heresias. Muitas dessas heresias, com certeza, deveriam ser heresias mesmo. Mas muitas dessas heresias poderia ser aquele crente verdadeiro que estava pregando a verdade, que não estava aceitando. Poderia ser isso também. Então, nesse concílio ficou determinado muitos dogmas. Ficou, bater o martelo lá, isso aqui vai ser assim, a Páscoa foi lá, esse dia aqui, ficou determinado que esse dia aqui vai ser a Páscoa. Você vê que Páscoa não tem nada a ver, né? Cristão não comemora a Páscoa, mas eles ainda tinham esse negócio de Páscoa. Então, ficou estabelecido, então, o dia da Páscoa e muitos outros dogmas da igreja, esses dogmas que não tem na Bíblia, mas que a igreja bateu o martelo e falou, vai ser assim. Muitos deles aconteceram nesse primeiro concílio de Nicéia. E também nesse concílio de Nicéia, os cristãos já tinha sido assinado um acordo para não persegui-los no Edito de Milão. Mas aí nesse concílio de Nicéia foi assinado também, além dos dogmas, além daquelas coisas todas que eles assinaram ali, todos aqueles acordos, também foi assinado mais um acordo para que, além de não ser perseguidos, os cristãos pudessem ser incluídos no império, pudessem ser aceitos. Então, talvez por causa disso, muitos pensam que foi Constantino que assinou o decreto que tornou a igreja cristã a igreja oficial do império. Eu também pensava isso. Até pesquisei bem, não foi isso. Foi só no ano 380, Teodósio, o imperador Teodósio, aí então que assinou uma lei tornando o cristianismo a religião oficial do império. Aí então ele tornou realmente o cristianismo a religião oficial do império, no ano 380. No ano 380. Irmãos, a igreja, o quarto
ponto importante: a queda do Império Romano e a história do papado. Então aqui nós chegaremos a um veredito nessa questão do Papa, nessa questão da Igreja Católica. A queda do Império Romano aconteceu no ano 476. Caiu o Império Romano e surgiram vários impérios, eu não diria, não é a expressão correta. Acho que eu pus meio errado ali. Mas surgiram várias lideranças, né? Porque o Império é um só, né? Surgiram várias lideranças. E a Europa ficou então dividida. O Império ficou dividido, né? E o bispo de Roma ganhou poder absoluto. Então eu quero falar a respeito do bispo. É importante isso aqui. Bispo. O que significa a palavra bispo, né? A palavra bispo significa supervisor, aquele que supervisiona. Aliás, é supervisor máximo. Bispo é supervisor máximo. É o significado principal da palavra bispo. Tem outros significados, mas o que resume melhor ali, eu acho que é supervisor máximo. Então, o que acontecia quando os apóstolos foram, né, antes de morrer os apóstolos? Eles não ungiram outros apóstolos para ficar no lugar deles. Eles não ungiram outros apóstolos. Eles estabeleceram bispos. Bispo, então, é o supervisor máximo. E quem era bispo? Bispo era aquele cara que supervisionava uma região. Então estabeleceram vários bispos em várias regiões. Vamos supor que a igreja, né, Resgatar cresça. Vamos supor não, ela vai crescer. Mas vamos visualizar isso. Ela cresce, então vai para o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, e aí a gente coloque um cara que vai supervisionar lá no Ceará. Chamar ele de bispo não é errado. É correto, é bíblico. E o cara que vai supervisionar lá no Rio Grande do Sul, pode chamar ele de bispo, tá certo. Isso é bíblico, isso não é errado. E o cara que vai supervisionar o Vale do Paraíba, um outro bispo. Então era assim que funcionava a igreja primitiva, a igreja cristã de Cristo. A igreja cristã de Cristo. Era assim que ela funcionava. Só que o que acontece é o seguinte: aquele bispo que supervisionava uma região maior, ele tinha mais autoridade. Então o que aconteceu? Qual que era a região maior e mais importante e principal? Era Roma. Então o bispo de Roma, vamos dizer assim, era o maior dos bispos. Porém, ele não tinha nome de apóstolo, porque apóstolo é só os 12 e mais Paulo. Só, não existe outro apóstolo. Então, eles não tinham o nome de apóstolo. A igreja primitiva nunca aceitou, nunca concordou com mais alguns apóstolos vindo depois. A igreja primitiva nunca ordenou. Os apóstolos nunca ungiram outros apóstolos para vir depois deles. Então, não tinha. Por isso que era bispo. Então, mas era o bispo dos bispos. Era um bispo que... O bispo dos bispos é eu que estou falando. Essa expressão eu nunca vi. Mas eu estou falando assim. Mas era o bispo maior. Era o que coordenava, simplesmente porque ele supervisionava uma região mais forte, onde tinha mais gente, mais poderosa, mais influente, que era a Roma. Então, o bispo de Roma, ele foi nomeado Papa. Então, quando no Império Romano, quando caiu o Império Romano, então o bispo de Roma, ele já ganhou poder absoluto, ele já mandava no Estado. Mas aí, como ele já mandava no Estado, entendeu? O Estado já era... Vê que no começo, a igreja era influenciada pelo Estado. Constantino começou a mandar na igreja. Mas nesse período de transição, quando chegou ali no final do quinto século, aí já quem estava mandando no Estado era a igreja. Já o bispo de Roma era que mandava. Então, como ele tinha essa influência toda e já era ele que mandava, não é ele que mandava assim: imperador, faz isso, faz aquilo. Não é assim. Imperador sempre foi imperador, sempre foi alguém poderoso, sempre foi alguém influente. Mas estou falando, mas é que a palavra dele acabava sempre tendo mais poder. Embora houve algumas épocas em que o imperador ainda às vezes tinha uma influência um pouquinho maior que o Papa, mas o Papa sempre teve maior influência. O Papa mandava matar e sabe o que acontece? Resumindo aqui para vocês. O Papa mandava matar e pronto, e acabou! E o imperador nem sempre foi assim. Ele não tinha tanto poder, nem sempre, em algumas épocas sim, mas na maioria das vezes tinha, como quando o império não estava dividido, e era um só que comandava geral, aí sim, aí ele tinha esse poder. Mas como depois que caiu o império no ano 476, o império se dividiu, então
a autoridade secular não tinha mais esse poder. Só quem tinha esse poder era o Papa. Só para você ver como é que eram as coisas. Só quem tinha esse poder. E aí então, se você for perguntar para um católico quem foi o primeiro Papa, ele vai dizer que foi Pedro, né? Mas isso não é verdade. Se você for ver a história verdadeira, estudar, então nós chegamos à conclusão que o primeiro Papa, eu me esqueci o nome dele, eu não anotei e eu me esqueci o nome dele. Puxa, logo esse eu fui esquecer, entendeu? Mas enfim, no ano 538, o bispo de Roma foi nomeado Papa, que no grego significa pai e sumo pontífice. Até então, esse título de sumo pontífice era atribuído só ao imperador. Por que esse título de sumo pontífice era atribuído ao imperador? Porque é o seguinte, sumo pontífice é o superior que faz a ponte, é alguém superior que faz a ponte, é aquele que faz a ponte. Então, o imperador fazia a ponte para com o Deus Sol. O Deus Sol era o imperador que fazia a ponte. O imperador era intermediário entre o homem e o Deus Sol. E aí então o Papa também ganhou esse título, o bispo de Roma ganhou esse título. Aí já tinha virado mais que católica, a igreja cristã de Cristo já tinha virado igreja cristã católica, já fazia um bocado de tempo. E aí então vem a história da igreja católica. E aí são horrores que você não faz ideia. Você não faz ideia as atrocidades que a igreja católica fez debaixo da ordem do Papa. Você não faz ideia as atrocidades. Coisas que só uma pessoa realmente possessa pode fazer. Então, os católicos têm que estudar sobre a história da igreja católica, mas principalmente eles têm que estudar a Bíblia, se não quiserem ir para o inferno. Porque o problema deles não é só as imagens é só a febre. Existe um monte de infecções aí muito maiores que precisa ser curada, porque aí a febre vai passar automaticamente. Se eles conhecerem a Bíblia, se eles conhecerem a história do papado, se eles conhecerem a história, né, da igreja católica, se eles conhecerem as atrocidades que os papas antigos fizeram, se eles conhecerem tudo, e principalmente a Bíblia, essa febre vai acabar. Esse negócio da idolatria pelas imagens, essas coisas, vai acabar tudo. Então, os nossos irmãos católicos, se é que são irmãos, não sei, eles se dizem irmãos, vamos chamá-los assim, então eles vão ter uma surpresa muito grande se eles não mudar de vida. Porque eu era católico também, e eu era católico de ir na igreja, de ajudar o padre e tudo, mas não conhecia Deus, não tinha tomado uma posição por Cristo. A questão é tomar uma posição por Cristo. Agora, concluindo aqui a respeito de Constantino, você já imaginou, irmãos? Você já imaginou? Só dando aqui uma ilustração, para nós estamos encerrando já. Só para dar uma ilustração aqui para os irmãos entenderem. Nós estamos aqui, irmãos, eu sou pastor aqui da igreja, os irmãos me reconhecem. Os irmãos me reconhecem por quê que os irmãos reconhecem? Pela palavra que é ministrada, pelo caráter, pela maneira de agir, correto? E aí, se o prefeito de Pinda vem e se converte, ele vem e se converte. Aqui uma ilustração. Se ele vem aqui e se converte, aí começa a fala lá na prefeitura lá que ele vai dar 2 ternos, não 2 túnicas, que túnica ninguém vai querer hoje, mas 2 ternos, vai. Um tênis de marca, de 2 ternos, 2 tênis de marca, e vai dar mais um emprego lá na prefeitura para aqueles que vierem aqui participar da nossa igreja. Irmão, fala a verdade. Em 20 dias, essa igreja não vai caber mais, vai ter que ter 6 cultos por domingo, e mesmo assim não vai caber. E aí, fala a verdade, se isso acontecer, nós não vamos permitir, eu não sei de que maneira, mas se isso fosse impossível da gente permitir, quem a igreja ia obedecer? A mim ou ao prefeito? Espera aí, a igreja ia ter 10 cultos por domingo, 200 pessoas, ia virar isso aqui dentro de 2 meses, ia ter umas 10 mil pessoas aqui. E quem ia me obedecer, irmãos? Ia ser só vocês, esses outros aí iam obedecer tudo ao prefeito. E aí, fala a verdade, essa igreja ia virar bagunça, não ia? Em nome de Jesus não vai, porque isso nunca vai acontecer. Mas só dando uma ilustração, prestou atenção, foi o que aconteceu com Constantino? Então, a partir dali, na verdade, a igreja cristã, assim, sistematizada, ela virou bagunça a partir dali. A partir daquilo ali. E ali foi então fazendo uma transição até virar, né, vamos dizer, a igreja católica. E o primeiro papa, quer dizer, o bispo de Roma, vamos dizer assim, ele já era um papa. Ele já era quase que um semideus ali. Ele já tinha toda a autoridade. Mas no ano de 500 e
38, ele recebeu o título. Na verdade, ele já era. Ali ele só recebeu o título, né? Mas foi o primeiro a receber o título de Papa. Até então não existia, né, essa expressão, não existia ninguém com esse título de Papa. Existia o imperador, que era chamado de Sumo Pontífice. Não era chamado de Papa, era chamado de Sumo Pontífice, que o significado é o mesmo, mas enfim, era chamado de Sumo Pontífice porque ele era o ser maior aqui na Terra, na ideia deles, né, que fazia a ponte entre ele e o Deus Sol. Então, veja bem, e esse Papa também está fazendo a ponte com Deus Sol também. A única ponte que ele pode fazer é com Deus Sol, porque quem pode fazer a ponte verdadeiramente é só Cristo Jesus. Então qual é a ponte que ele está fazendo? Ele está fazendo essa ponte, ele continua fazendo a ponte que os imperadores faziam, porque ele virou, na verdade, mais forte que o imperador. Ele é o seguinte, ele tem autoridade aqui, o Papa tem autoridade aqui na Terra, mas ele não tem autoridade no céu. E nós queremos conquistar a autoridade no céu e não aqui na terra. A igreja cristã de Cristo, ela tinha autoridade no céu, não na terra. O próprio Jesus falou, a minha autoridade, o meu reino é de lá, não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu dava ordem para os meus anjos para vir, né, me defender. Mas o meu reino não é daqui. Então a verdadeira igreja, ela tem que ter autoridade no céu. A verdadeira igreja, ela pode não ser conhecida no mundo, mas o importante é que ela seja conhecida por Deus. O importante, mais importante do que a igreja conhecer a Deus, é Deus conhecer a igreja, ela ser conhecida por Deus. É isso que é o mais importante. Então, irmãos, eu falo uma coisa para vocês. A igreja católica é uma farsa. Os católicos estão ouvindo, vão ficar irados, mas não fiquem irados. Quando João Batista falou para Herodes, não te é lícito, Herodes ficou irado, e depois veio não foi por causa disso, mas não foi por causa disso, foi porque por causa disso também a mulher de Herodes também ficou irada, e por isso ela pediu a cabeça depois. Por causa disso João Batista perdeu a cabeça. Mas sabe o que acontece? João Batista perdeu a cabeça aqui na terra, mas ganhou uma coroa lá no céu. E nós estamos buscando as coisas do céu, as coisas do reino, porque nós somos cidadãos do céu, do reino celestial. Nós não somos cidadãos daqui, dessa terra. Nós somos do reino celestial. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode ficar irado, os católicos podem ficar irados eu falar isso. A igreja católica é uma farsa. Uma boa parte desses santos que são canonizados aí pelos santos eram assassinos terríveis na Idade Média. Assassinos cruéis, mas extremamente cruéis, com requintes de crueldade que o Fernandinho Beiramar não faz a mínima ideia. Faz a mínima ideia. E eu não estou exagerando quando estou falando isso. Não estou exagerando quando estou falando isso. Porque o requinte de crueldade era grande, era muito grande. E irmãos, então olha, quem ama, fala a verdade, precisa se arrepender. E os irmãos, aí muitos irmãos católicos podem estar nos ouvindo e falar, mas os evangélicos também estão pregando tudo errado. Não são todos, tem alguns. Se você vai no médico e o médico não presta, você vai até achar um médico bom. A igreja é a mesma coisa. Se você vai até achar uma boa, tem pessoas assim. Se você for procurar na televisão, talvez não ache. Mas se você for num lugar mais humilde, você é muito soberbo, quer ir só em igreja grande, lugar bonito, que está pintado de ouro, entendeu? Vai num lugar muitas vezes mais simples, um pouco, que de repente você acha gente fiel, gente cristã, que não explora os irmãos, que não vive às custas das ovelhas, que não arranca a lã das ovelhas, mas que pelo contrário arrisca a sua vida pelas ovelhas. Você vai encontrar por aí, tem muitos aí por aí, tem muitos. A questão é que eles não estão muito em evidências, não estão na televisão, mas tem muitos, irmãos. Está muito longe de falar que todas as igrejas evangélicas estão pregando tudo errado, não, de jeito nenhum, tem muitos. O problema é que as que estão na mídia, que estão mais coisas, a maioria está pregando tudo errado. Esse que é o problema. Mas não precisa procurar na mídia. A pessoa quer procurar a igreja, quer procurar na televisão, quer ser crente sentado no sofá. Não, vai atrás, procura até se achar alguém decente, alguém que prega a verdade. Isso vale para os católicos, vale para os evangélicos também. Você que é evangélico, que está numa igreja que prega tudo errado, você vai para o inferno junto com ele. Se você continuar ali, vai e procura, mas não vai procurar na televisão. Você quer procurar na televisão, sentado no sofá, ser crente sentado no sofá? Isso aí não é cristianismo. Isso não é cristianismo. As pessoas procuravam João Batista no deserto, como já foi dito aqui, andava 30 quilômetros a pé para procurar um cara que se vestia de pele de ovelha, para procurar um cara que comia, se alimentava
mel e de gafanhotos silvestres, de mel silvestre, gafanhotos, para procurar um cara assim. E agora as pessoas querem na televisão, querem sentado no sofá ouvir. Não, corre atrás. Não é assim não, cristianismo não é isso não. E olha, cristianismo, para encerrar, é dar as nossas vidas, é entregar a nossa vida, é entregar ela, não é ganhar, não é ir buscar o que Deus tem para me dar, não é ir ter lucro na igreja, é entregar as nossas vidas. Ser cristão é decidir morrer para mim e agora eu vou viver para Deus, vou entregar a minha vida. Se for para entregar a minha vida vivendo por Ele, eu vou viver por Ele. Se for para morrer por Ele, eu vou morrer por Ele também. Isso que é ser cristão, isso que é cristianismo. Na igreja primitiva, só era cristão, só ia para a igreja quem realmente tinha nascido de novo e estava com vontade de entregar a sua vida, porque ele sabia que ele tinha uma grande chance, não digo 50%, talvez seja exagero, mas ele tinha uma grande chance de morrer martirizado, uma grande chance. Ele sabia que essa possibilidade era enorme. Então só ia para a igreja quem realmente tinha se convertido e estava disposto a entregar a sua vida ao Senhor de verdade. Hoje as pessoas vão para a igreja e o pastor chama: quem quer entregar a sua vida para o Senhor? Vem aqui na frente. Ai, vem aqui, eu me entrego ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Se entrega coisa nenhuma. Nem chama as pessoas para vir aqui na frente, porque não é entregar a vida para o Senhor, não é isso aí. Entregar a vida ao Senhor é viver para o Senhor, é morrer por Ele, é amar, é perdoar, é viver para Ele. E você quer entregar a vida do Senhor? Não é que vir aqui na frente levantar a mão no momento de emoção. Não. Isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. Então, hoje nós temos ainda a Santa Ceia. Vamos ficar de pé para fazer uma oração, para concluir então esta mensagem. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te agradeço, Deus, pelos irmãos que estão aqui, por esta mensagem. Deus, oro também aqui para que ainda temos a Santa Ceia hoje, Deus, e que o nosso culto, Deus, possa, Deus, continuar sendo abençoado, Pai, em nome de Jesus, e que nós tenhamos, Deus, uns dias de bênção, Deus, que, né, mas não é de bênção, Deus, de receber coisas. Tudo bem, se o Senhor tem coisas para nos dar, nós não rejeitamos, pode mandar, mas é dia de servirmos ao Senhor, de pensarmos, de refletirmos se realmente nós estamos sendo cristãos de verdade, se estamos sendo autênticos, se verdadeiramente estamos buscando ao Senhor de todo o coração. Deus, que sejam dias, Deus, de reflexão, e que o Senhor desperte nos nossos corações o desejo de Deus, de conhecer mais a palavra, Deus, de estudar mais a palavra, Deus, não só aos católicos, mas todos os cristãos, aqueles que não são nem evangélicos, nem católicos, Deus, que possam despertar no coração, Deus, de todos, o desejo, Deus, de conhecer mais o Senhor, de conhecer mais a verdade, que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas em especial, Deus, esses irmãos que estão ouvindo essa mensagem, Deus, sobre a história da igreja, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, ilumine o coração de cada um, Senhor, para que realmente, Deus, esta mensagem, Deus, venha trazer transformação nas nossas vidas, Deus, porque o que nós queremos é mudança, Deus, o que nós queremos verdadeiramente é transformação, Senhor, é isso que nós precisamos, porque este é o propósito de Deus nas nossas vidas, que voltemos a ser a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, Senhor, sabemos que só Tu podes fazer esta obra, Deus, nas nossas vidas. Comece, Deus, a interceder, comece a influenciar, Senhor, comece a tocar nos nossos corações a cada dia, Senhor, no próximo final de semana, Deus, que a palavra seja ministrada, Deus, com mais graça, mais unção, mas que os irmãos estejam com o coração aberto, Deus, que o Senhor, Pai, me constranja, Deus, a orar mais, Pai, querido, a buscar mais, a estudar mais, mas também constrange, Deus, aos irmãos a desejar mais de Ti, vir com o coração mais aberto, Deus, a cada dia, para compreender a Tua mensagem, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor.